Fala, turma aí do Terceirão, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos aí, conversar hoje sobre o teatro no Brasil no início do século XX. Então a gente vai ver algumas características interessantes aí a respeito da história do teatro no Brasil. Vamos lá então? Bom, a gente vai comentar aí detalhes do início do século XX, tá? Em que a Semana da Arte Moderna, em 1922, foi importantíssimo mesmo para as artes plásticas. Só que para as artes dramáticas, para o teatro ele ficou esquecido. Ele não foi alvo de mudanças, de grandes transformações durante muito tempo. Olha só, em que ano que vai começar a ter uma certa mudança? Só no ano de 1900 até 1930 vai permanecer a comédia sendo o foco principal, tá? Desses textos teatrais vão ser explorados de uma forma muito forte. Vai surgir também aí, as empresas dramáticas vão explorar o teatro de revista. O que seria o teatro de revista? O teatro de revista eram grandes espetáculos com números falados, com muito humor, com muita música, tá? Então, era um gênero muito popular que chamava a atenção das pessoas na época. Além de explorar o teatro de revista, tínhamos também as operetas e dramas de capa e espada. Então, eram aqueles dramas voltados para aquela época medieval, né? As historinhas muito tranquilinhas entre capa e espada, que tinham momentos de ação e tal. E é interessante que a gente notar que nós tínhamos também as operetas, que eram as óperas, mas em um menor número, tá? Também faziam muito sucesso nessa época. Em São Paulo, por conta da industrialização e do aumento do proletariado urbano, o teatro anarquista tornou-se porta-voz das lutas políticas do período. Mas era um teatro isolado e sem a renovação ocorrida nas artes plásticas. Então a gente vai começar a perceber que esse teatro anarquista ele vai ser uma forma de mostrar para a população o que estava acontecendo com as lutas políticas daquele período. Tá? Então é interessante a gente notar que o teatro ele vai servir também para alertar as pessoas pelo que estava acontecendo. O artista Flávio de Carvalho, em 1933, ele teve uma iniciativa pioneira digna de registro em seu teatro de experiência. Ele montou a peça chamada O Baile do Deus Morto, que tinha uma aguda crítica ao poder e suas implicações à moral e à religião. Em sua terceira apresentação, foi fechado pela polícia. Olha como é que são as coisas. Ele criou essa peça em 1933, fazendo crítica forte ao poder, à moral, à religião, às implicações, em tudo aquilo que fazia, existia ali até então, pressionando a sociedade, e a polícia fechou. Na terceira apresentação dessa peça, a polícia fechou e mandou todo mundo embora. Olha que coisa, hein? Mas suas sementes frutificaram e em 1937, Oswald de Andrade escreveu O Rei da Vela, encenada 30 anos depois. Então aqui a gente tem aqui, olha que bacana aqui o jornal da época, né? A gente está vendo O Rei da Vela, que é uma montagem do ano de 1967, a gente está vendo aqui, tipo um cartaz da época, né? Oferecendo aí, mostrando que a peça vai ser encenada. E aqui nós temos também, olha só que interessante, a mesma peça foi uma remontagem feita pelo grupo de teatro chamado Oficina em 2017. Então a gente está vendo a nova versão aí. E aqui a gente tem um pedacinho do texto, olha só que interessante, Heloísa, nosso casamento é um negócio. O Abelardo diz o seguinte, por que não? O pânico do café. Com dinheiro inglês, comprei café na porta das fazendas desesperadas. De posse de segredos governamentais, joguei duro e certo no café papel. A Heloísa disse, você não teme nada? Ao Abelardo, os ingleses e americanos temem por nós. Estamos ligados ao destino deles. Devemos tudo, o que temos e o que não temos. Hipotecamos palmeiras, quedas d'água, cardeais. O Rei da Vela, Oswald de Andrade. Então aí, mais uma vez a gente está vendo que é um texto que vai estar criticando, né, a ação política de uma forma muito interessante e vai falar dessa situação do Brasil, né, dependente de outros países, e até hoje nós temos essa dependência muito forte.
Para vocês verem, desde essa época já se tinha, já se via o teatro como uma forma de alertar mesmo, né, de fazer uma crítica social muito grande. O modernismo no teatro brasileiro, a gente vai ver as grandes mudanças que vão acontecer. Essa modernidade no teatro brasileiro, gente, vai acontecer em 1943 com essa peça aí, ó, Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, sob direção de Ziembinski, que escandalizou o público e modernizou o palco brasileiro. Esse Vestido de Noiva, gente, ele vai trazer uma temática totalmente diferente e que vai... olha, foi o maior escândalo da época, essa peça Vestido de Noiva, por trazer um conteúdo muito forte, de uma forma assim mais violenta. Então, assim, é interessante, dá pra gente notar uma temática diferente em relação ao início do teatro aí no início do século XX. Então a gente vai ver mudança drástica mesmo. O grupo que encenou a peça era amador e formado por profissionais liberais e pessoas da sociedade. Então a gente vai conseguir perceber que essa peça eram feitas por pessoas que não eram assim tão preparadas assim, mas a temática, o tema da peça é que vai chocar, vai escandalizar, e isso vai causar um certo rebuliço. Em 1946, surge um grupo de profissionais italianos que, em São Paulo, montou o Teatro Brasileiro de Comédia. Olha só os artistas que tinham nessa época, gente, pessoas consagradíssimas. Os artistas que compunham esse grupo eram Cacilda Becker, Tônia Carreiro, Sérgio Cardoso, Paulo Altran, dos maiores nomes aí, Fernanda Montenegro, gente. Olha os nomes desse Teatro Brasileiro de Comédia, que maravilhoso. As peças eram sempre bem cuidadas tecnicamente, alternavam-se entre montagens clássicas e comerciais. Pode-se afirmar que esse grupo contribuiu para a indústria do espetáculo. Esse grupo Teatro Brasileiro de Comédia, que nós temos aí Cacilda Becker, Tônia Carreiro, Sérgio Cardoso, Paulo Altran e Fernanda Montenegro, eles vão começar a mostrar qual caminho o teatro na modernidade deveria seguir. Principalmente com a parte técnica, preparação de iluminação, cenário, figurino. Gente, eles trouxeram grandes mudanças na estrutura do teatro. E isso vai tornar o teatro uma indústria. Uma indústria que vai gerar emprego, uma indústria que vai gerar entretenimento. Então isso vai ter uma modificação muito grande. Em 1953, com o Teatro Arena, surgiu uma inovação na estética teatral. O objetivo era apresentar produções de textos de baixo custo em contraposição ao tipo de teatro praticado pelo Teatro Brasileiro de Comédia, que tinha um repertório na sua maioria estrangeira e de produção sofisticada. Tá vendo? Então aqui, ó, no Teatro Brasileiro de Comédia, era uma produção muito mais sofisticada. O repertório, né, o texto de apresentação desse grupo de cima aqui, ó, que tem esses nomes consagrados, é claramente um texto que vem da Europa, é um texto mais refinado, enquanto que no Teatro Arena, o objetivo era de fazer as apresentações teatrais usando textos mais simples, textos de baixo custo, tá? Com seminários de dramaturgia e laboratórios de interpretação, novos atores surgiram em cena. Vianinha, Roberto Freire, Guarnieri, tá? Famosíssimo, viu, gente? Benedito Rui Barbosa, Chico de Assis. O Teatro de Arena encenou a peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfresco Guarnieri, em 1958, que foi um grande sucesso. Então aqui a gente está vendo aqui o cartaz, aí, ó, cartaz Eles Não Usam Black Tie, Fernanda Montenegro e Gianfresco Guarnieri, grandes atores aí que fizeram história no teatro e principalmente na TV Globo. De um grupo de estudantes de faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, surgiu o Teatro Oficina, em 1958, com o objetivo de estudar a formação cultural do país, investigar a estrutura do capitalismo e suas repercussões socioculturais. O grupo desenvolveu um repertório e técnicas próprios, com uma concepção antropológica. Então esse Teatro Oficina, em 1958, ele vai estudar a formação cultural do país, vai investigar, é lógico, né, as mudanças que o capitalismo estava gerando, e criar também grandes repercussões socioculturais. Ele vai ser um teatro
que vai instigar muito as principais mudanças da sociedade. Ele vai fazer e vai mostrar de uma maneira teatral todas essas mudanças que o Brasil estava acontecendo até então, nesse período. Tá? E aqui, ó, a gente já vai passar aqui para a censura do teatro. A gente sabe que o teatro ele foi muito censurado, principalmente na ditadura, né? Então tá falando aí que a ditadura que foi implementada em 1960 vai fazer com que o teatro brasileiro sofresse uma censura muito forte, fechamento de casas de espetáculo, tortura e o desaparecimento de autores, atores, diretores. Foi um período negro que essa parte teatral sofreu demais, tá? Foi nesse período que o teatro sofreu a maior perseguição de sua história. Gente, todas as pessoas que faziam teatro, principalmente voltado para criticar situações que estavam acontecendo na sociedade, foram perseguidos. Os grupos que encenavam, com muito sucesso durante vários anos, originando vocações, peças, espetáculos e revelações de ator, o Teatro Oficina, dirigido por José Celso Martins Correia, que foi exilado, né? Foi exilado de 1974 a 1978, e o Teatro Arena, com Augusto Boal, que também foi exilado em 1969, tá? Foram arruinados pelo AL5, né? O AI5, ato institucional que deflagrou o terror do Estado e exterminou aquilo que foi o mais importante ensaio da socialização da cultura jamais havida no país. Então aí, ó, esses dois grandes grupos, o Teatro Oficina e o Teatro Arena, eles foram arruinados, eles foram fechados, foram caçados, porque não se admitia esse tipo de teatro que fazia as pessoas repensarem no que estava acontecendo. Então, a gente está vendo aí, diretores foram exilados, torturados, mortos, atores mortos também. Então, assim, foi um período muito difícil mesmo, que foi que principalmente aconteceu nesse período do teatro aí, tá? Aqui embaixo está comentando um detalhe muito interessante, tá? Que vale a gente ressaltar. Reunidos na Associação Brasileira de Imprensa, artistas de teatro e cinema protestaram contra a invasão e depredação do Teatro Ruth Escobar em São Paulo e o espancamento do elenco e de membros da equipe técnica do espetáculo Roda Viva. Os artistas presentes à reunião, entre eles Tônia Carreiro, Paula Altran, Norma Bengel, Oduvaldo Viana Filho, Oswaldo Loureiro, Flávio Rangel, Norma Blum e Cecil Thierry, exigiram a detenção dos culpados e a condenação do terrorismo de direita. Olha só como foram as coisas, gente. Invadiram o teatro, espancaram o elenco e a equipe técnica toda. Olha só. O espetáculo já havia terminado quando cerca de 20 pessoas começaram a depredar tudo, gritando que eram do CCC, Comando de Caça aos Comunistas, e que não admitiam obscenidades no teatro. O público retirou-se rapidamente, enquanto os agressores partiram em direção ao camarim dos atores, quebrando o que encontrasse pela frente. Armados de revólveres, cacetetes, soco inglês e martelos, espancaram o elenco da peça, despiram as atrizes e obrigaram Marília Pera e Rodrigo Santiago, também despidos, irem para a rua. Os agressores, após a depredação e a violência, debandaram e fugiram numa perua Kombi e num sedã Volkswagen bege claro, mas alguns atores conseguiram deter 3 desses elementos. Um, primeiramente, que foi entregue às polícias da Rádio Patrulha, que o deixaram escapar. Olha isso. Outros 2 que foram levados pessoalmente por atores e um de seus advogados ao DOPS. Um deles foi identificado como advogado formado no Mackenzie, Flávio Ercole. O outro como estudante de economia do Mackenzie, que seria também sargento do Exército, segundo foi dito na assembleia realizada, logo após, no Teatro Ruth Escobar. Para se defender de um possível ataque do CCC, a turma da oficina inventou uma grade de madeira ocupando todo o palco, que descia ao fim da peça. Além de fazer parte do cenário, ela defendia os atores contra o CCC e dava o sentido ao texto da peça, que se chamava Prisão de Galileu, de Brecht, que era, de certa maneira, a mesma do grupo. Comentava-se que o CCC era uma das raivosas e violentas facções da época.
à direita da burguesia e que certamente seria protegida pela polícia, no caso de agressões físicas aos artistas. O clima de perseguição aos intelectuais e artistas comunistas e aos democratas de uma maneira geral, todos igualmente considerados malditos, olha isso, gente, continuava nas piores proporções de violência possível. O ápice de todos foi a invasão policial ao restaurante do Calabouço no Rio, quando mataram o estudante Edson Luiz. Seus colegas levaram o corpo para a Assembleia Legislativa. Teatro suspendeu os espetáculos. Tá vendo, gente? Que situação. Grandes nomes aí da nossa dramaturgia, né? Do teatro e da televisão sofreram demais nas mãos aí dessa censura. O teatro do oprimido, a gente tem aí um nome, né, muito forte dessa época aí, Augusto Boal, de 1931 e morreu em 2009. Foi um diretor teatral, dramaturgo e teórico carioca que criou o teatro do oprimido. Esse é o nome do método de encenação teatral que reúne diversos exercícios e jogos corporais. Nesse método, para atores e não atores, o objetivo era democratizar a produção teatral, dando acesso a todos à linguagem do teatro, bem como transformar a realidade por meio do diálogo e da representação teatral. Esse teatro do oprimido, gente, é como se ele abrisse as portas para que atores e não atores vivessem o teatro, conhecessem o teatro, como funciona o teatro. Isso é muito bacana que hoje em dia nós temos escolas de teatro para todas as idades. Isso é maravilhoso porque o Augusto Boal ele mostrou para todo mundo a capacidade que todo mundo poderia vivenciar o que é o teatro, representar um personagem, vivenciar isso, como tudo funciona. Esse método é uma invenção brasileira que surgiu na década de 70, quando Boal era diretor do Teatro de Arena em São Paulo e foi difundida pelo mundo inteiro. Então aí a gente está vendo o Boal, né, na celebração do Dia Mundial do Teatro. Ele que mostrou que o teatro poderia ser aberto ao público para que você também pudesse se tornar um ator, vivenciar o teatro de uma forma maravilhosa. E aí está falando, o teatro do oprimido, de acordo com o próprio Boal, pretende transformar o espectador que assume uma forma passiva diante do teatro aristotélico, com o recurso da quarta parede, um sujeito atuante, transformador da ação dramática que lhe é apresentada, de forma que ele mesmo, espectador, passe a protagonista e transformador da ação dramática. A ideia central é que o espectador ensaie a sua própria revolução sem delegar papéis aos personagens, conscientizando-se da sua autonomia diante dos fatos cotidianos, indo em direção à sua real liberdade de ação, sendo todos espectadores. Então ele está comentando aí, tá vendo, gente? Ele está falando assim, para você que é espectador, você pode assumir uma forma aí, nesse caso, igual ele está falando. O espectador ele fica de forma muito passiva, ele só assiste, mas ele fala que o espectador também pode estar vivenciando a vida do teatro em cima do palco. Então é isso que ele está querendo falar aí. Por isso que ele criou o teatro do oprimido, para dar também uma possibilidade para que o espectador possa vivenciar o teatro em cima do palco, tá? A poética do teatro do oprimido está organizada em diferentes formas, técnicas de ações dramáticas, acrescentando que, para Boal, o teatro é ação. Então, o teatro é vida, né? Faz você repensar as coisas. O teatro-jornal foi uma forma de ação teatral desenvolvida por Boal no Teatro de Arena, em São Paulo, no período anterior à sua saída do Brasil por força da ditadura daquele momento. Em 56, ele dirigiu o Teatro de Arena, onde permaneceu por 15 anos consecutivos. Essa técnica pretende que se transforme quaisquer notícias de jornal ou qualquer outro material sem propósito dramático em cenas ou ações teatrais. Então aí ele pegava as notícias do jornal e transformava em cenas, em ações teatrais. Então esse teatro-jornal aí fez muito sucesso porque era inovador, né? Pegava a notícia e representava a notícia até então nos palcos. Tá bom, gente? E aí tá falando alguns detalhes aí, aqui a gente tem uma foto do Boal com os alunos de teatro dele, né? Com certeza esses alunos dele aí tiveram grandes ensinamentos,
que eles nunca vão esquecer. Tá, gente? E aqui a gente finaliza o nosso livro 2, falando aí sobre esse teatro do oprimido com Augusto Boal. Tá bom, gente? Então, tem algumas perguntinhas aí lá na postagem. Então, vou aguardar as respostas de vocês na postagem aí. Tá bom, turma? Muito obrigado. Que Deus ilumine vocês.